galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje um vídeo onde vamos repercutir o título da Copa do Brasil. Na verdade, o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil após derrotar a equipe do Atlético Mineiro no último domingo. Jogo tenso, nervoso, jogo com muita pressão por parte do lado do adversário, uma pressão psicológica que reverberou nas arquibancadas, principalmente após o golaço marcado por Gonzalo Plata já na segunda etapa, onde daria e confirmaria o título para o rubro-negro. O Flamengo, que encarou o Atlético Mineiro no último domingo, dia 10 de novembro, às 16 horas, venceu por 1-0, placar final, o jogo 2 da Copa do Brasil. Como eu disse, gol marcado por Gonzalo Plata no segundo tempo, gol importantíssimo que sacramentou o título do rubro-negro, o time dirigido pelo técnico Felipe Luiz, que, na minha opinião, foi o grande destaque dessa final. Um time seguro, um time sabendo o que fazer contra um adversário que tentou surpreender em alguns momentos, mas que não foi capaz de superar a estratégia elaborada pelo técnico Felipe Luiz. Técnico esse que foi campeão pelo Sub-17, foi campeão mundial pelo Sub-20 e agora campeão da Copa do Brasil com a equipe profissional. Tudo isso no intervalo de menos de um ano. Felipe Luiz, que se despedia do Flamengo há quase um ano atrás como jogador, pendurando sua chuteira, dessa vez foi um grande destaque no confronto contra o Atlético Mineiro, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, na armação tática, nas mudanças de peças, na coragem para substituir determinados jogadores e colocar outros em campo. Realmente foi uma grata e belíssima surpresa o Felipe Luiz dessa reta final de temporada do Flamengo. O Flamengo acordou tarde demais e poderia estar até brigando pelo título brasileiro. Muita gente diz que ainda é possível, mas enquanto a matemática permitir, eu acho que os jogadores têm que correr atrás e tentar minimamente terminar o Campeonato Brasileiro de forma digna. Voltando para a Copa do Brasil, o Flamengo, que foi na Arena MRV, se tornou o primeiro campeão dentro da Arena MRV, dentro do estádio da torcida que canta Eu Acredito, mas dessa vez quem acreditou e foi lá e levantou a taça foi a torcida rubro-negra. Aliás, rivalidade essa que é alimentada de forma unilateral. Só o Atlético acha que o Flamengo é rival. O rubro-negro não vê o Atlético como um grande rival. Afinal de contas, o Flamengo leva vantagem dentro do confronto e principalmente em momentos decisivos. Isso já desde a década de 80, onde surgiu essa possível rivalidade, muito em função de um choro de perdedor por parte do outro lado, por parte do Atlético Mineiro, e que veio reverberando ao longo desses anos e culminou no papelão feito pela torcida do Atlético Mineiro, capitaneada pela sua diretoria, no jogo do último domingo, onde bombas foram arremessadas dentro de campo, onde jogadores quase foram agredidos, onde quase houve invasão de campo, repórteres, jornalistas sendo impedidos de trabalhar pela violência e a truculência da torcida. Por falar em torcida, a torcida rubro-negra muito maltratada novamente pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tanto no acesso ao estádio, quanto na volta, na saída do estádio. Realmente um ambiente muito hostil, um ambiente cercado de ódio, de raiva, de barbárie, mas que felizmente culminou com o Flamengo campeão e a torcida adversária tendo que chorar suas mágoas em casa. Esse foi o cenário do último domingo, onde o Flamengo, repito, se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil. Essa é o ponto negativo dessa final, a reação da torcida do Atlético com relação ao título do Flamengo, colocando som alto no estádio, tentando impedir que o Flamengo fizesse a festa, uma festa justa e merecida
pois o Flamengo foi muito mais time do que o Atlético nos dois jogos, tanto no Maracanã, onde o 3-1 ficou barato, quanto no 1-0, onde o 1-0 também ficou barato. Já trago aqui para vocês, inclusive, os números dessa partida. O Atlético teve 67% de posse de bola contra 33% do Flamengo. Grandes chances de gol. O Flamengo teve 7 grandes chances de gol contra somente 2 do Atlético. Mesmo tendo somente 33% de posse de bola, o Flamengo foi muito mais perigoso do que o Atlético Mineiro. O Flamengo finalizou uma bola somente a menos do que o Atlético, 18 contra 19 do Atlético Mineiro. Defesas do goleiro. O goleiro Everson trabalhou mais do que o Rossi, fez 8 defesas contra 6 do Rossi. O Atlético teve 11 escanteios contra 5 do Flamengo, fez mais faltas do que o Flamengo, 12-7, inclusive em uma delas era pro Lianco ter sido expulso e não foi, seria mais um choro do lado perdedor, mas era para ter sido aplicada a regra efetiva dentro daquele lance. Lianco era para ter sido expulso e não foi. O Atlético trocou mais passes, mas trocar passes e não ser efetivo não garante nada. O Flamengo trocou menos passes e foi mais efetivo. E o Atlético desarmou mais do que o Flamengo. Uma bolinha mais desarmada, mas isso mostra que, apesar de ter ficado bastante tempo com a bola, o Atlético não soube o que fazer com ela, muito em função da arapuca montada pelo Felipe Luiz nesta partida. Tenho aqui também os destaques desse jogo. Para mim, os dois laterais, o Wesley e o Alexandro, inclusive no SofaScore, o Alexandro teve nota 7.8 contra 7.3 do Wesley. Para mim, dois laterais extremamente importantes e fundamentais na conquista desse título, pois atuaram de forma tranquila, fecharam bem os espaços, marcaram bem. O Alexandro, durante um período antes da entrada do Fabrício Bruno, fazia muito às vezes de um terceiro zagueiro ali pela esquerda, recompondo, fazendo a recomposição, fechando os espaços para que o Atlético não atacasse pelas laterais. O Wesley também fez uma grande partida. Com a entrada do Fabrício Bruno, ele passou a jogar mais avançado, mais adiantado, que é uma das suas características, né? Avançar e subir bastante, criando bastante chances de jogadas pelo setor direito, pelo corredor lateral direito. E aqui um comparativo do futuro ex-jogador do Flamengo, que não vou falar disso, pois afinal de contas o título do Flamengo é mais importante do que a notícia de qualquer atleta. O título do Flamengo é muito maior do que o comunicado de qualquer atleta, mas aqui é para explicar o porquê que o Felipe Luiz trocou o Gabriel Barbosa pelo Bruno Henrique. Gabriel Barbosa inoperante, como diz Mauro César Pereira, pífio, patético, longe de ser aquele Gabriel de outros tempos. Por falar nisso, eu falei no vídeo do primeiro jogo, onde ele marcou 2 gols, foi muito participativo e tal. Nesse jogo ele voltou a ser o Gabriel dos últimos 2 anos, ou seja, a hibernação dele continua e que seja feliz em outro lugar. Mas que quando encontrar o Flamengo, que o Flamengo deixe ele triste, de preferência isso. Mas voltando para o comparativo, aqui nós temos o Bruno Henrique muito mais participativo nos 45 minutos em que atuou em relação ao jogador que foi substituído. O Bruno Henrique deu uma assistência e conseguiu finalizar 2 vezes no gol, inclusive um belo passe para o gol do Plata, que na minha visão foi um outro destaque, pois afinal de contas marcou um belíssimo gol ali, arrancando no contra-ataque, numa bola enfiada de 3 dedos pelo Bruno Henrique. Ele recebe, dribla o marcador, toca por cima dele e faz um belíssimo gol, dando números finais a essa partida em que o Flamengo se sagrou campeão. O próximo jogo do Flamengo, adivinha contra quem? Flamengo e Atlético Mineiro, 13 de novembro, 20 horas, no Maracanã, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o próximo jogo do Mengão, fechando o seu Campeonato Mineiro desse ano de 2024, que por sinal já venceu. Afinal de contas, o Flamengo ganhou 2 vezes do Cruzeiro e ganhou do Atlético Mineiro nos 3 jogos que disputou até então. Esse será o 4º jogo contra o Atlético Mineiro no ano. Freguesaço do Flamengo. Flamengo aí campeão da Copa do Brasil 2024, pentacampeão da Copa do Brasil 2024.
O Flamengo, então, volta suas atenções para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem gente fazendo conta, dizendo que dá para conquistar o campeonato, acho muito difícil. O Flamengo tem que ser perfeito nas últimas 6 rodadas. Afinal de contas, esse jogo contra o Atlético Mineiro é em relação ao fechamento da 33ª rodada. Então o Flamengo tem 6 jogos a disputar. O Flamengo tem que ser perfeito, vencer os 6 jogos e torcer por tropeços de Botafogo e Palmeiras, que estão à sua frente. Fortaleza seria ultrapassado pelo Flamengo se o Flamengo vencer o confronto direto que tem contra eles. Então cabe ao torcedor rubro-negro mais otimista torcer para que o Flamengo engrene nessa reta final aí, chegue na última rodada com possibilidade de ainda ser campeão brasileiro, mas confesso, é muito difícil. Para esse jogo contra o Atlético, o Flamengo terá uma série de desfalques, pois o Flamengo vai jogar no período de data FIFA. Então, só de destaque ali, Gerson e Léo Ortiz não vão jogar, estão servindo a seleção da CBF. E inúmeros outros atletas que possivelmente estarão a serviço de suas seleções, como Eric Pulgar, Gonzalo Plata, Varela, né, e por aí afora. Então, resta ao Felipe Luiz montar um time competitivo, coisa que ele tem mostrado que sabe fazer, e vencer o Atlético Mineiro amanhã no Maracanã, às 20 horas, para poder seguir aí na toada, mantendo o prumo, e que o Flamengo tenha boa sorte. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.